Como que um profissional com poucos anos de experiência consegue se destacar no mercado, mesmo diante de profissionais com mais tempo de experiência? Como que ele consegue se destacar? Como que você imagina que esse cara consegue se destacar, mesmo ele tendo pouco tempo de experiência e competindo com alguém que tem mais tempo de experiência que ele? Vou te dar algumas estratégias aqui, caso você seja um desses que tenha pouco tempo de experiência, e caso você tenha experiência, só você intensificar isso aí que eu vou falar para você. Em qualquer área, qualquer profissão, independente independente da profissão, dá para aplicar isso aqui que eu vou falar. Por exemplo, um médico, um advogado, qualquer prestador de serviço, qualquer profissional, qualquer empresário, qualquer um, quando ele foca em fazer alguma coisa específica, se torna especialista naquilo, maior é a autoridade dele em relação àquilo que ele faz, maior é a autoridade dele em relação àquilo que ele faz. Logo, por exemplo, o médico acabou de se formar, ele começa a compartilhar o pouco que ele sabe, o pouco que ele está aprendendo no estudo dele, ele começa a compartilhar desde quando ele começa no curso dele, ele consegue se destacar muito mais do que aqueles mais experientes que não faz isso. Então, se o cara faz isso muito bem feito, nas redes sociais dele, ele tende a chamar muito mais atenção do que esse cara que não faz. Então, se ele usa com várias plataformas aí de mídia social, se ele usa forte, trabalha forte essa imagem dele, a imagem dele, e foca em criar conteúdo para mostrar que ele é especialista naquilo, independente da profissão, tá? Pode ser advogado, arquiteto, engenheiro, pintor, pedreiro, eletricista, qualquer um pode fazer isso que eu estou falando aqui. Usar a rede social para trabalhar a marca, porque você ali se torna uma marca, e passa autoridade, passa confiança, credibilidade e entrega conhecimento para as pessoas tendem a confiar muito mais em você e querer. Isso aumenta o valor das pessoas o valor percebido das pessoas em relação a você, comparado a esse cara aqui, que mesmo ele tendo anos e anos de experiência, mas sendo referência só para aqueles que ele só conhece ali no dia a dia dele, que ele atende no dia a dia. Então, se o cara começa hoje, foca, trabalhar forte a rede social, trabalhar forte a imagem dele digital, tem uma presença digital e foca para falar só de um assunto específico, cria conteúdo em cima disso, desse assunto específico que ele é especialista, ele tende a se tornar muito mais autoridade do que esse cara aqui, mesmo tendo pouca experiência, Então, aquele que foca em trabalhar marca pessoal, imagem pessoal, trabalhar o seu marketing pessoal e foca em um assunto específico. Não é falar de forma genérica, é falar sobre um assunto específico e você falar isso aí todo santo dia com consistência, frequência, quantidade, quantidade de conteúdo, tende esse cara aqui a avançar muito mais do que esse cara experiente aqui. Só que na hora de entregar aquilo que ele promete, tem que ser bom também, não é só ficar falando, não, tem que ser bom. E esse aqui, se ele, com toda a bagagem que ele tem, toda a experiência que ele tem, se ele fizer isso aqui que esse cara menos experiente está fazendo, esse cara voa muito mais ainda. Então, a internet, o que é o marketing digital? O que a internet faz? O que ela proporciona para as pessoas? Alcance. Ela alcança muito mais pessoas. O poder de abranger pessoas é muito grande dela. Por isso que muita gente começa pequeno e consegue crescer no digital, porque tem estratégias para isso, e isso acontece baseado nisso que eu estou falando. Conteúdo, conhecimento, especializar e aplicar tudo isso de forma muito mais consegue ter escala muito maior do que se ficar falando só no pessoal ali, pessoalmente ali. Se for para o digital, você consegue muito mais escala, muito mais alcance e consegue ampliar a sua mensagem. Fica a dica aí para você que tem pouca experiência e quer competir aí de igual para igual no mercado e acelerar seu processo. Forte abraço.